Bom dia a todos. É com grande alegria que eu quero saudá-los por estarem aqui presentes para a nossa sexta conferência de Repensar o Brasil. Hoje temos uma palestra do professor James Wright, que está pensando o Brasil a partir de São Paulo. Eu acho que é um belo exemplo que a faculdade está podendo oferecer para todos que nos assistem agora e que irão nos assistir no vídeo, na gravação que está sendo feita, e é uma contribuição, mais uma contribuição que a faculdade, com muita honra, faz para a comunidade, para a sociedade brasileira. Eu quero cumprimentar também, nesse momento, o professor Jacques Markovitch, que teve a iniciativa de constituir um grupo de trabalho especialmente voltado para o estudo do futuro, o GT Futuro, e ter organizado esse ciclo de conferências Repensar o Brasil. Isto revela o comprometimento da nossa faculdade, Economia, Administração e Contabilidade, da Universidade de São Paulo, com o desenvolvimento, com a sociedade brasileira. E isto é um dos marcos da nossa celebração dos 70 anos de criação da FEA. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos e desejo uma excelente palestra e passo a palavra ao professor Jacques Markovitch. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Adalberto. Nessa abertura desse tema, sexta conferência, quinto tema do nosso ciclo, cabe registrar. Essa é a sexta, é o quinto tema do ciclo de conferências que constitui o tema de extensão. Mas, claramente, é a sexta conferência, você tem toda a razão. O que nós temos na discussão de hoje é a oportunidade, em primeiro, para os que estão participando pela primeira vez desse ciclo, reforçar a razão de ser do ciclo, concebido a partir dos grupos de trabalho que a direção da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, FEA, estruturou no primeiro semestre desse ano para a rememoração dos 70 anos da Faculdade de Economia e Administração. E quando o GT Futuro se reuniu em junho, do qual o professor James Wright é um dos participantes, foi decidido que nós procuraríamos, nesse ciclo de Repensar o Brasil, alcançar 3 objetivos. O primeiro objetivo é mobilizar os talentos da nossa faculdade para olhar o Brasil para o presente e para o futuro. Em outras palavras, para um país, e como lembramos em sessões anteriores, que passou em menos de 5 décadas, dos 100 milhões para os 200 milhões de habitantes, num quadro mundial que se transformou nas últimas décadas, e com uma urbanização visível, e que o professor James vai abordar no trabalho de prospectiva que ele fez, é claro que é preciso repensar. E repensar significou escolher os temas, e esses temas é que estamos discutindo. Eu vou sublinhar algumas ideias-força que vêm das conferências anteriores para abrir a apresentação do professor James. O segundo objetivo é oferecer aos jovens de todas as gerações que estão aqui presentes e aqueles que vão assistir os vídeos, ideias e sugestões de temas de pesquisa. E todos os expositores fizeram isso ao longo das várias jornadas que tivemos até agora. Que temas de pesquisa poderiam ser abraçados, já sintonizados com a relevância do presente e do futuro? O terceiro e último objetivo, que foi determinado pelo GT Futuro, é a geração de conteúdos de qualidade. É por isso que os vídeos, depois de gravados, com a ajuda do Aguinaldo, do Wilson, toda a equipe que está apoiando essa atividade, depois da palestra, Cacilda Luna prepara um texto, resumo. Nós temos os vídeos, eles não são editados, o que procuramos, inspirados um pouco nos vídeos que têm elevadas audiências, tipo TED, é procurar comprimir os conteúdos em períodos de algo em torno de 15, 20 minutos, para que aquele que resolve utilizar esse vídeo ou para acompanhar ou para, depois disso, levar em sala de aula, seja algo gerenciável.
Caso contrário, nós temos vídeos de 2 horas que são muito difíceis de serem utilizados de uma forma didática, ou em sala de aula, ou eventualmente no Moodle que nós podemos organizar, ou eventualmente mais tarde o MOOC, mas um Moodle onde poderíamos ter um programa de extensão à distância, Repensar o Brasil. Então, esse material é um material que está sendo preparado para isso. E, finalmente, os textos de 2.000 palavras que estamos solicitando a todos os expositores para compor uma publicação a ser lançada em 2017, no início do ano letivo, como uma forma de gerar uma memória para essa reflexão. Essa é a lógica que o GT Futuro delineou para esse ciclo. Quais são as ideias, forças que têm surgido das palestras anteriores? Pedro Parente trouxe uma ideia forte no sentido de dizer: vamos parar de simplesmente monitorar processos e vamos olhar para os resultados. Porque os processos não são suficientes para poder assegurar uma boa governança nas empresas, especialmente nas empresas públicas. E as hipóteses que ele colocou na apresentação dele, decorrente já da sua experiência profissional, são plenamente confirmadas no livro recém-publicado da Roberta Paduan, chamado Petrobras, uma história de orgulho e vergonha. Porque naquele livro, o que está lá é exatamente uma empresa que, ao longo desses anos de desgovernança, cuidou dos processos, mas sem a preocupação de zelar pelos resultados. Então, a forma de aprovar os projetos, inclusive Pasadena, passava por processos. Mas e os resultados? Então, existe aí essa ideia-força que acredito que a conferência do Pedro Parente, que já está no portal FES 70 anos, pode inspirar os jovens de todas as gerações em abraçar temas de pesquisa. Em seguida, no dia 13 de outubro, nós tivemos a apresentação de Integridade Corporativa e Sandra Guerra, orientada do professor Adalberto, ela trouxe a ideia do novo modelo de governança corporativa. E ela sublinha a importância de responsabilizar os agentes empresariais pela liberdade de aplicar ou não as práticas, mas eles têm que declarar isso. Então, não cabe à auditoria o ônus de buscar aonde estão os desvios. É a obrigação da empresa dizer o que ela não tem sido capaz de aplicar em termos de regras de boa governança. E este é um novo modelo. Jerônimo Antunes, nessa ocasião, sublinhou também um novo relatório dos auditores independentes, lembrando o que ele chamou de material weaknesses, fraquezas materiais, que também fará parte desses novos relatórios, tema também importante de pesquisa. Nelson Carvalho sublinhou a importância da integridade corporativa, evidentemente, mas sublinhando a importância das métricas e também a importância da educação para a governança corporativa responsável. Nessa semana, começamos discutindo o tema da Previdência, e nós estamos no final das atividades dessa semana hoje, e na Previdência, o professor Hélio Zilberstein, o professor Eduardo Zilberstein e também o professor Luiz Eduardo Afonso, da Contabilidade, nos apresentaram a importância de olhar além das crises atuais. E o que eles propõem é um modelo de previdência que vigoraria a partir dos nascidos em 2000, portanto, aqueles que entrariam agora no mercado de trabalho. E o que propõe o professor Hélio, respaldado nas análises de insustentabilidades feitas pelo Eduardo e pelo Jerônimo, e pelo Luiz Eduardo Afonso, é que é preciso ver um modelo sustentável e duradouro para os que vão ingressar no mercado de trabalho. E na medida em que esse modelo se torna sustentável, a partir daí é possível que os que entraram no mercado de trabalho antes queiram migrar para o novo modelo. Finalmente, nós tivemos 2 outras apresentações essa semana, a do ajuste fiscal, de perspectiva histórica, que trouxemos através... O debate que tivemos aqui, liderado pelo professor Luque, era essencialmente o trade-off entre ajuste fiscal e desenvolvimento.
Se o ajuste fiscal é feito de forma extremamente rigorosa, o desenvolvimento claramente será totalmente sacrificado. Mas também, se o desenvolvimento é priorizado sem um maior rigor orçamentário, também nós não teremos sustentabilidade. Então, o que eles trouxeram, e numa discussão polarizada, com duas percepções opostas, é como conciliar ajuste fiscal e, ao mesmo tempo, desenvolvimento. Finalmente, ontem, tratamos da questão da desigualdade. Nosso colega, professor Carlos Azzoni, ex-diretor da FEA, trouxe o problema da concentração, com mapas extremamente elucidativos de ver como o Brasil é muito distante de outros países continentais. Nós estamos todos concentrados na costa, perto do Oceano Atlântico, distante do centro, com exceção do que ele chamou da caminhada para o oeste, para o Mato Grosso, e para alguns espaços de produção agropecuária que têm sido conectados totalmente com a exportação. E, finalmente, o professor Naércio sublinha, então, o tema da educação como forma de reduzir a desigualdade, não a desconcentração. Ele não resolve o problema da concentração. Ele procura resolver o problema da desigualdade. E aí ele elogia o Bolsa Família como um momento transitório de uma geração para outra, onde o Bolsa Família é uma forma de assegurar pais que deixam seus filhos ou induzem os seus filhos a estudar, e a partir daí a qualidade da boa escola seria fundamental para nós olharmos um futuro com menos desigualdades e mais equidade nas oportunidades. Esse foi, então, o percurso que nós desenhamos até agora e que foi percorrido com o apoio e com a lucidez e criatividade e competência dos nossos expositores. Hoje, o professor James Wright, nosso colega da FEA, do Departamento de Administração, um professor que milita em várias áreas e tem uma formação tipicamente transdisciplinar. Se eu tivesse que destacar uma característica do professor James Wright, é a capacidade dele dialogar com todas as tribos, com empresários, com governo, com organizações não governamentais, com jovens de todas as gerações. O James, desde a sua tenra juventude, desenvolveu essa capacidade de comunicação transcultural. E isso ele foi fazendo e prevalecendo nas suas atividades acadêmicas. Os seus orientados absorvem seu talento, e ele faz isso também internacionalmente. Ele tem uma ação internacional muito forte. Temos uma origem comum em termos de formação na Vanderbilt University, e com isso nós tivemos a possibilidade de testemunhar o trabalho dele ao longo dessas décadas na FEA. Ele também tem uma outra característica, que é um dos nossos professores que mais procura olhar para o futuro, discernir o futuro. O Profuturo, que é um programa que reúne vários talentos, tem essa preocupação de organizar essa reflexão para o futuro. Então, não é por acaso que ele vem nessa sexta palestra, como o professor Adalberto mencionou, para nos trazer esse olhar para 2040. O que podemos aprender dessa perspectiva? Vai acontecer tudo o que ele falar? Eu não tenho certeza, mas o exercício é fundamental. Porque o que nós aprendemos, por exemplo, ontem, é que os países que têm consciência dos riscos, é o caso da Coreia, o caso do Canadá, o caso de outros países que têm consciência dos riscos, são aqueles que conseguem superar as dificuldades. E ver o futuro é uma forma de apreender esses riscos, aumentar nossa consciência e construir um futuro melhor. Então, eu peço ao professor Adalberto de nós chamarmos o professor James para fazer uso da palavra.